Olá, crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje, a data desse vídeo é segunda-feira, dia 5 de abril de 2021, né? Ontem foi Páscoa, espero que todo mundo tenha passado bem. Vamos lá então. Então, nesse vídeo, eu estou disponibilizando a explicação dos conteúdos que foram enviados, tá? Na última remessa de atividades. E também, junto com essas atividades, nós teremos os trabalhos. Então, é muito importante que vocês façam, que devolvam na escola, para que o professor possa corrigir e aplicar a nota devida a cada um de vocês. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar com língua portuguesa. Em língua portuguesa, nós vamos estar trabalhando sobre parlendas. Já ouviram falar sobre isso? O que vocês sabem sobre o assunto? Ok? Então, com base no que vocês sabem, vamos acrescentar um pouquinho mais de conhecimento de vocês. As parlendas são versinhos com temáticas infantis, que são recitados em brincadeiras de criança, geralmente brincadeiras de roda, tá? Elas são muito utilizadas para ensinar e divertir, ao mesmo tempo em que trabalha com a memorização e a fixação de alguns conceitos. Segundo estudiosos, as parlendas servem como sistemas educativos que fazem parte da literatura popular, oral e do folclore brasileiro. Então, o que é isso, professor? De um modo geral, a gente pode dizer o quê? Que as parlendas são brincadeiras cantadas, tá? Nós já iríamos ver alguns exemplos e vocês vão puxar na memória de vocês e compreender isso. Aqui, quando fala que são recitadas brincadeiras de roda, brincadeiras de criança, pode ser brincadeira de roda, alguns jogos que usam algumas musiquinhas, por exemplo, pular corda, entre outras coisas. Fala aqui que são utilizadas para ensinar e divertir. Por quê? Porque qual a melhor forma da gente aprender se não brincando? Então, às vezes, por meio de uma brincadeira, você aprende coisas muito importantes, né, e sem perceber. Então, você está aprendendo e se divertindo ao mesmo tempo. E aqui embaixo vai falar o seguinte, que estudiosos, né, segundo eles, falam que as parlendas que fazem parte da literatura popular oral e folclore brasileiro. Então, literatura popular oral seria o quê? Seriam aquelas brincadeiras faladas, cantadas, que fazem parte da história, dos costumes do nosso povo. Beleza? Folclore brasileiro seria o quê? Seria o conjunto de lendas, histórias do Brasil. Então, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, não é só isso, também. E as parlendas entram nesse elenco de coisas, beleza? E nós temos aqui um exemplo de parlenda, bem popularzinho, vamos ver se vocês devem conhecer. Então, essa aqui é a seguinte: parlenda do macaco. Fala lá: o macaco foi à feira, não teve o que comprar, comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou. Coitada da comadre, foi parar no corredor, certo? A fonte dessa parlenda aqui é Ciranda de Cantigas, ok? Editora Ciranda Cultural. Então, esse aqui é o nosso exemplo de parlenda que eu estou passando para vocês, para que a gente lembre, isso aqui é uma parlenda, ok? Dando sequência aqui então. A parlenda que está abaixo é um outro exemplo de parlenda. Essa aqui, hoje é domingo. Nessa parlenda eu vou querer que vocês façam uma leitura, ok? Façam uma leitura dessa parlenda e me enviem no grupo. Coincidentemente, segunda-feira eu vou estar fazendo uma videoaula. Hoje estou fazendo uma videoaula também. Então, aqueles que entrarem nessa videoaula do Meet, vamos fazer a leitura lá online. Aí não precisa gravar e me mandar. Combinado? Beleza? Então, após fazer a leitura dessa parlenda, vamos para as atividades. Então, a primeira questão é a seguinte: o gênero textual acima é o quê? É uma fábula? É uma parlenda? É uma carta? Ou é uma história em quadrinhos?
Lembra-se de como é cada um deles. Fábula nós vimos bastante ano passado. Lembra o que tem que ter na fábula para ser uma fábula? Tem alguns pré-requisitos. É um pouquinho semelhante a esse que nós estamos estudando, porque tem a presença de animais, mas não nos traz a base da fábula, que é o que? Nos trazer um ensinamento, uma moral, certo? Se atenha a isso. A parlenda, a carta nós vimos por último. Então, puxa lá na memória e indice a isso. E uma história em quadrinhos, os famosos HQs. Então, da Mônica, Chico Bento, Tio Patinhas, Mickey, entre outros. Será que é isso? Então, vamos lá. A letra B pede para você colorir no texto os substantivos de vermelho. Lembra o que é substantivo? Substantivo são aquelas palavras que nomeiam as coisas, são os nomes das coisas, seja ele comum ou próprio, certo? Então é para vocês localizarem na parlenda acima os substantivos, não é só um, são vários, e colorir de vermelho, ok? A próxima, relacione de acordo com a parlenda acima. Então aqui nós percebemos o quê? Que a parlenda tem vários versos, várias rimas, não é? E para poder rimar elas têm que estar combinadas. Então, por exemplo aqui, o cachimbo é de barro. Qual desses versos abaixo que vai fazer rima com o cachimbo é de barro? Se quiser voltar lá na parlenda, você vai encontrar essa resposta. Ok? Vou dar para vocês fazer uma então. Então, o cachimbo é de barro que bate no jarro. Então, esse aqui é o que vai combinar. Agora, os demais é com você. Vai combinar o touro é valente com um dos de baixo. Hoje é domingo com um desses versos abaixo. E o buraco é fundo com um desses versos abaixo. Certo? Na letra D, o que eu quero de vocês? Que vocês retornem a parlenda acima, a do hoje é domingo, ok? E retire frases onde temos substantivos e adjetivos. Lembram? Substantivo são o nome das coisas. E adjetivo são aquelas palavras que falam sobre a característica do nome que nós estamos falando, do substantivo. Então, por exemplo, o cachimbo é de barro. Quem que é o substantivo aqui? É o cachimbo, certo? Porque é o nome de um objeto, de alguma coisa. E qual que é a característica do cachimbo? É de barro. Então, esse vai ser o substantivo, o adjetivo, certo? Então, você vai voltar lá na parlenda e retirar mais 4. Já dei um exemplo para vocês, que é o cachimbo é de barro. Vocês vão fazer mais 4 que tem lá na parlenda. Letra E. Leia a parlenda abaixo, uma outra parlenda. Mesmo processo, eu quero que vocês leiam, ok? Depois vão fazer as atividades que tem abaixo. Para a primeira atividade, circule cada palavra dessa parlenda. Pessoal, circular palavra, o que nós entendemos por palavra? Palavra é aquele grupo de letras que formam um som, uma palavra em si. Então, por exemplo, aqui no título, o sapo. Quantas palavras eu tenho aqui? Eu tenho uma? Não, eu tenho 2. Por quê? O é um som particular, sapo é um outro nome, uma outra palavra em particular. Então, eu compreendo o quê? Que o é uma palavra e o sapo também. Então, aqui eu vou circular o e sapo, certo? Vamos fazer a mesma coisa nas linhas de baixo. Por que eu estou dando essa tarefinha para vocês? Porque eu percebi que naquela avaliação diagnóstica que vocês vieram aqui na escola fazer, diversos alunos, diversas crianças tiveram dificuldade para fazer aquela atividade onde pedia para fazer exatamente isso, para circular as palavras, certo? E uma outra coisa que me deixa, que é fácil perceber o que é uma palavra, quando tem esse espaçamento entre os grupos de letras. Então, por exemplo, o sapo não é grudado, então eu sei que é uma palavra porque tem um espacinho aqui entre as duas palavras. Então, o é uma palavra, espacinho, sapo é outra palavra, certo? Aqui, ó, lá na rua. Lá é uma palavra, tem um espacinho,
Na é outra palavra, tem outro espaço, e rua é outra palavra também. Então, partindo desse pressuposto, faça essa atividade aqui. Depois que você circular cada palavra da parlenda, você vai fazer o quê? Contar quantas palavras há nessa parlenda. Então, já circulei 2, 3, 4, 5. Aí contando mais lá, tem muito mais do que 5. E registra aqui embaixo. Uma coisa muito importante, resposta completa. Quantas palavras há nessa parlenda? Nessa parlenda há tantas palavras, certo? Então essa é a atividade, nós vamos agora para o trabalho. Trabalho em valor 30, então isso demanda bastante capricho, ok? É também com o gênero parlenda. Então você vai ler a parlenda abaixo, corre cutia, ok? E fazer a atividade aqui do ladinho. De acordo com a parlenda, responda. Quais os substantivos que aparecem na parlenda? Estou batendo bastante nessa tecla substantivo para que a gente fique craque nisso, certo? Quais substantivos? Vai buscar aqui e escrever aqui nas linhas. Lembra? Resposta completa. Quais os substantivos que aparecem na parlenda? Na parlenda aparecem tais substantivos, não só os substantivos, certo? 2. Relacione. Mesmo caso. Semelhante a uma atividade que nós fizemos anteriormente. Relacionar as rimas. Pode buscar ali para você fazer. 3. Circule de verde as marcas de espaço que aparecem na parlenda. Pessoal, quando eu falo aqui espaço, não é o espaçamento entre duas palavras, ok? Lembra que ano passado nós fazíamos um processo de colorir a narrativa, onde a gente lia um textinho e as palavras que faziam referência ao personagem principal nós colorimos de vermelho, lembra? E as palavras que faziam referência a espaço, tempo, ou seja, espaço, lugar, local, por exemplo, embaixo da árvore é um local onde eu posso estar. De manhã é um tempo. Então essas marcas nós normalmente colorimos de verde. Então nessa atividade eu vou pedir esse mesmo processo, ok? Então você vai ler a parlenda e as palavras que fazem referência a espaço, a lugar. Tá com dúvida aqui que é lugar? Pensa, será que essa palavra eu posso estar ali? Você vai colorir de verde, ok? 4. Essa aqui vai ser por conta de vocês. Pesquise uma parlenda e registre abaixo. Então você vai fazer uma pesquisa. A internet hoje é bem comum a todo mundo, então creio que não tem muita dificuldade para fazer isso. O tempo de vocês vai ser bem hábil, porque essa atividade vai ser entregue para vocês a partir do dia 5 e será recolhida após o dia 15 de abril, então tem bastante tempo. Pesquisa lá uma parlenda e coloca ali, título, qual é o nome dessa parlenda? Aqui o corpo do texto da parlenda e abaixo o autor ou a autora. Onde você encontrou essa parlenda? Quem que escreveu? Muitas vezes você encontra essa parlenda como um autor desconhecido, texto da internet, aí tu coloca lá embaixo essa fonte, o autor, beleza? Então essa é a parte de português. Agora, uma coisa muito importante, também eu quero ver a leitura da parlenda que vocês pesquisaram. Os alunos que entrarem na Meet segunda-feira, certamente não terão feito essa pesquisa. Então depois que fizerem a pesquisa, faça a leitura da parlenda e me mande no WhatsApp em particular. Lembrando que vale nota, certo? Matemática. Vamos trabalhar com um gráfico. Gosto muito de trabalhar com gráfico, porque gráfico é um tipo de texto que demanda bastante interpretação, a gente lê e entender o que está ali, ok? Então o gráfico, como qualquer situação de problema, ele nos conta uma história e nos traz informações, e cabe a nós lermos essa informação para poder resolver o que se pede. Então esse gráfico fala o seguinte, olha lá. As meninas do terceiro ano A fizeram uma pesquisa noturna para saber qual é o lanche preferido dos colegas. Veja como ficou. Então temos aqui 4 tipos de lanche e a quantidade de votos que cada um recebeu. Então, de acordo com o gráfico, me responda lá. Qual é o lanche mais votado? Resposta completa. O lanche mais votado é... Qual que teve mais voto? Presta atenção aqui no gráfico que está mole fazer essa. 2. Quantas crianças preferiram a maçã? Observa lá o desenho da maçã, o indicativo que faz referência à maçã, e registra.
Resposta completa. Sempre, gente, uma coisa muito importante. Letra maiúscula início de frase, certo? Qual é o lanche mais votado? O lanche mais votado. Esse O tem que ser obrigatoriamente letra maiúscula. E finalizei a minha resposta, ponto final. Não esqueça disso. 3. Qual é o lanche menos votado? E aí? Uma questionou qual é o mais votado e o outro qual que é o menos votado. Se atente a isso. Próximo. Quantas crianças participaram da pesquisa? E aí? Deixei um espacinho aqui. Pode fazer nesse vão aqui no de vocês. E aí, quantas crianças participaram da pesquisa? Como é que você chega a essa resposta? Que operação você pode fazer para descobrir? Se atenha à tabela e chegue a essa conclusão. Lembra que cada criança apenas teve um voto. Ou seja, cada voto representa uma criança. Ok? Fica aí a dica. 5. Quantos votos a mais o cachorro-quente teve que a pera? Olha lá, eu quero saber quantos votos a mais. Eu estou fazendo o quê? Comparando os dois. O cachorro-quente e a pera. Eu quero saber quantos votos a mais. Qual a operação que eu vou fazer para saber a diferença? Para saber a diferença, eu tenho que subtrair. Lembra disso? Por quê? Porque eu tenho valores iguais. Se eu quero saber quantos votos um item teve mais que o outro, eu tenho que comparar os dois itens, a quantidade de votos, e fazer uma subtração. O resultado vai ser a diferença de voto entre eles. Então, olha lá. Quantos votos a mais o cachorro-quente teve que a pera? Quem que coloca em cima? A quantidade de votos que o cachorro-quente teve. E abaixo, a quantidade de votos que a pera teve. E faça uma subtração. Lembra que é a subtração? Pontinha de menos, tirar. O resultado vai ser a diferença, certo? Vai ser a quantidade de votos a mais que um teve que o outro. Depois que vocês concluírem essa atividade número 5, vamos para o número 6. Escreva a quantidade de votos por extenso. Então, quantos votos a maçã teve? Conta lá. 1, 2, 3, 4. Escrever aqui? Ok, aqui na frente? 4. Com letra cursiva, certo? Início de escrita, letra maiúscula. Finalizei a minha escrita, ponto final. O bolo, quantos votos? A pera, quantos votos? E o cachorro-quente, quantos votos? Escrevam por extenso nas linhas abaixo, condizente de cada um dos itens. 7. Organize a quantidade de votos em ordem crescente. Lembra-se o que é crescente? Quando uma coisa cresce, ou seja, do menor para o maior. Você tem isso. Você vai pegar a quantidade de votos que tem ali na tabela e organizar em ordem crescente. E vamos para situações de problemas, que eu adoro isso. Jorge tem 47 figurinhas e seu primo Carlos tem 25. Quantas figurinhas ele tem ao todo? Se eu quero saber ao todo, olha lá, ao todo, eu quero saber as figurinhas do Carlos e do Jorge. Eu quero saber os dois valores juntos. E aí, qual operação que eu farei? Se eu quero saber as quantidades de figurinhas juntos, presta atenção lá. Arma lá a operação, resolve e a resposta completa aqui ao lado. Sempre letra maiúscula no início de frase. Se eu fizer referência a algum nome aqui, nome próprio, também letra maiúscula, certo? B. Uma costureira fez 52 saias e 63 blusas. Quantas peças de roupas ela fez no total? É semelhante à de cima, ok? A lógica vai ser a mesma. C. João plantou em seu sítio 93 pés de alface. Depois de um temporal, 35 pés de alface morreram. Quantos pés de alface permanecem vivos? E aí, gente? Vai ter uma quantidade X de pés de alface e morreram. Se morreu, esse pé de alface vai estar lá? Não, a gente vai retirar do canteiro e jogar fora. Olha lá, ficou a dica. E essa operação aqui vai ser de subtração, obviamente já perceberam isso, né? Vai ser de reserva. Então vai ser 93 menos 35. Ah, professor, o 3 é menor do que o 5, eu não posso retirar. O que eu faço? Empresto. Eu já mandei uma atividade semelhante anteriormente, alguns pais vieram até mim e eu busquei ajudar eles nessa questão.
emprestar o quê? Empresto da dezena, certo? Porque a minha unidade vai ser 3. Então, se eu emprestar uma dezena, 3 passa a valer 13. Aí o 13 é maior do que 5, aí eu posso retirar, fazer a subtração, beleza? E se ficar alguma dúvida quanto a essa atividade, chama eu lá no privado que eu explico para vocês. E para finalizar em matemática, o nosso usual e eficiente arme e efetue, certo? Aqui você vai armar a operação dentro do quadrinho, lembra, unidade embaixo na casinha da unidade, dezena na casinha da dezena, o sinalzinho aqui do lado e resolve, ok? E para o último, mas não menos importante, aula de arte. Em arte vamos trabalhar sobre os elementos das artes visuais. Eu vou estar mandando no grupo um vídeo, certo? Onde eu explico certinho sobre os elementos das artes visuais. Dou exemplos, tudo mais, bem legal. Então, os elementos das artes visuais são aqueles que podem... Primeiro, as artes visuais são aquelas que podem ser percebidas pela visão. Então, aquele tipo de arte que a gente percebe olhando, observando. Então, são exemplos de artes visuais, né? A pintura, o desenho, a fotografia, o cinema, a dança, entre outros que nós podemos perceber por meio da visão. As cores e as linhas são importantes elementos das artes visuais. O ponto, vamos trabalhar aqui, é o elemento mais simples dentro de uma produção artística visual e é a menor parte dos elementos que compõem a sua obra de arte, certo? E é um movimento artístico que mais valorizou o ponto foi o pontilhismo. Vamos tratar isso aqui. Então temos aqui um exemplo de pontilhismo. É o quadro Peixe Listrado, do pintor brasileiro Romero Brito. Então percebam o que? Tem aqui o desenho do peixe e o colorido do trabalho ele fez todo com pontinhos. Após você observar esse quadro, você vai responder as questões abaixo ali. Então olha lá, complete de acordo com o texto. As artes visuais são aquelas que podem ser percebidas pela... Uma palavrinha encaixa aqui, busca lá no texto. Letra B. As cores e as... Uma palavrinha... São importantes elementos das artes visuais. Pesquisa lá. 2. Qual foi o movimento que mais valorizou o ponto? Resposta completa. O movimento que mais valorizou o ponto foi o... Certo? 3. Busque no texto e procure no caça-palavra 5 exemplos de artes visuais. Então, dos 5 exemplos que eu citei lá no texto, tem aqui. Pesquisa e localize no caça-palavras. E por último, usando a técnica do pontilhismo, você vai colorir a figura abaixo. Utilizem lápis de cor, é muito importante, tá? Porque a canetinha ela umedece a folha e estraga, então, e a tinta também não pode ser, porque você vai precisar fazer pontinhos. Então, para isso, utilize lápis de cor. Ok? Pessoal, então é isso. A nossa aula de hoje. Lembrando que, reforçando, segunda-feira hoje eu estarei disponibilizando uma Meet. Os que puderem participar são muito bem-vindos. Gostaria que todos participassem, mas não entendo a dificuldade das famílias, dos pais para estar disponível nesse momento, o pessoal, aparelho, etc, para que vocês possam participar. Qualquer dúvida, me manda mensagem lá no privado que eu estou para auxiliá-los no que for necessário. Abraço a todos, até a próxima.